Hoje duas vezes, né? Agora nós vamos falar sobre sociologia, né? As recomendações continuam a mesma, ficam em casa, se cuidem para que todos nós possamos nos encontrar em breve, né? E realmente eu tô com saudade de vocês. Também, né? Quantos anos, né, que a gente está aí convivendo todo dia, né? Vocês acham que vocês me viam mais que a mãe de vocês. Mas, bom, vamos lá, nós vamos falar sobre globalização e as novas questões sociais. Gente, toda prova do Enem cai sobre globalização. Então, vocês estudam globalização em sociologia, vocês estudam em geografia, vocês estudam em história, deve estudar também em relações de trabalho, né? Então assim, em todo lugar tem globalização. Então, vocês têm que ficar muito esperto, aprender sobre o assunto, entender um pouco sobre economia, entender os momentos que o nosso país está vivendo nos aspectos políticos e econômicos. A gente não é uma ilha, né? Nós já falamos sobre isso. Eu acho que agora, mais do que nunca, sabemos disso, que precisamos uns dos outros, né? Que é muito difícil a gente ficar só. Nesse caso, né, nós vamos falar sobre a globalização e as questões sociais, né? Mas as questões sociais estão vinculadas a decisões políticas, decisões econômicas e que os nossos governantes deveriam ter um pouco mais de compromisso com a nossa sociedade para que ela fosse um pouco mais igualitária, né? E vivêssemos realmente num sistema democrático. Então, a primeira coisa que eu pedi aqui, dentro desse processo, vem falando do desenvolvimento das ciências sociais, eu pedi o conceito de globalização. Primeiro, existem vários conceitos, não é um único conceito. Então, a geografia vai retratar a globalização de uma forma, a sociologia retrata de outro, a história retrata de outro, às vezes pega os 3, 4 conceitos e forma um único conceito. Então, nós não temos um conceito único para a questão da globalização. Então, aqui eu vou definir globalização para vocês, como ele foi elaborado a partir da década de 1980, e ele vai descrever um sistema intenso de integração das economias mundiais, né? Então, tanto na questão do aspecto econômico, quanto no aspecto social, quanto no aspecto político, quanto no aspecto cultural. Então, a globalização, ela não acontece em um único aspecto, ela pega todas essas esferas e retrata ali dentro, né? Então, é marcada pelo avanço dos sistemas de transporte, do sistema de comunicação, principalmente porque ela se torna mais rápida. Hoje não existe fronteira para estabelecer relações econômicas, né? Aí eu posso estar aqui no Brasil e me comunicar instantaneamente com quem está no Japão, estabelecer relações econômicas, comprar e vender produtos, né? Dentro desse processo. É um caráter mundial, por isso que vem do termo global, né? Utiliza, e alguns autores vão falar que, inclusive, que o termo mais eficiente nem seria globalização, seria mundialização, né? Dentro desse contexto. Eu até concordo, né? Porque se formos pensar bem, nós temos esse caráter de mundialização. Aí eu pedi na segunda parte que quem é beneficiado e quais são, né, e os impactos que a gente tem dentro desse processo. Então, esses benefícios eu posso apontar do ponto de vista, pontos positivos da globalização. Ou seja, quem que vai ser beneficiado? Por exemplo, né, com os avanços proporcionados pela evolução dos meios tecnológicos, então todo mundo que tem acesso à tecnologia é beneficiado por isso, né? Lembrando que nós temos a exclusão digital, né, no Brasil, né, que nem todos têm esse acesso e a gente está vivendo esse momento mais claro do que nunca. Né? Mas também temos a difusão do conhecimento, por exemplo, agora nesse momento de pandemia, a União Europeia, com vários outros países, junto com a Organização Mundial da Saúde, se uniram, promoveram uma campanha, arrecadaram dinheiro, infelizmente o Brasil não está participando disso, tá? Arrecadaram dinheiro para investir em pesquisas para desenvolver uma vacina, né, contra a Covid-19 e que essa vacina seja mundial, um direito de todos os países terem acesso a ela, né? Então, que é um problema que não adianta, né, um país resolver o problema e o outro não, porque se alguém for contaminado para lá, vai contaminar todo mundo de novo, né? Então, é um problema sério, né? Assim, por exemplo, se cura uma doença grave, a descoberta que é descoberta no Japão, ela é rapidamente difundida. Depende do contexto social, depende do contexto econômico desse processo, né? Outros pontos considerados vantajosos é a difusão comercial, os investimentos entre os diversos,
né, e diversos outros fatores. Então, por exemplo, não existe fronteira econômica também, né? Os blocos econômicos, as relações econômicas que se dão dentro desses países deixa isso muito claro nessa questão. Existem também, né, muitos autores que apontam problemas e aspectos negativos da globalização, né? Por exemplo, um aspecto negativo é quando eu considero um país mais desenvolvido e um menos desenvolvido. O mais desenvolvido ele vai tentar explorar o menos desenvolvido e lucrar com essa relação. E a gente não consegue competir com o país mais desenvolvido. Isso é um aspecto negativo, porque nós sempre vamos ser periferia dentro desse processo, ou seja, vamos estar à margem do sistema de produção. De forma que considerar também o principal problema da globalização é a desigualdade dessas relações, seja elas no aspecto político, seja elas nos aspectos econômicos e social. Ele proporciona que alguém vai ter uma renda muito grande, mas a maioria da sociedade vai ter uma renda muito pequena, né? Então nós temos essa desigualdade, isso é muito sério, né? Dentro dessa questão. Então, eu vou ter gente muito rico e nós vamos ter gente que não tem nada e a maioria não tem nada, né? Encontra-se concentrado nas mãos de poucas pessoas, né? Aí são as contradições que o capitalismo, né, traz pra gente dentro desses aspectos. Aí eu pedi para vocês assistirem um vídeo. Dentro desse vídeo aparece um mapa mental. Mapa mental, o que é isso? É a síntese de um determinado assunto. Isso é um mapa mental. É aqueles esqueminhas que eu faço para vocês no quadro. Só que eu faço eles em tópicos em texto, porque eu tenho uma dificuldade para desenhar. Vocês sabem que nem uma linha sai reta, né? Mas nessa existe as pessoas que têm facilidade para desenhar que conseguem colocar dentro do mapa mental. Então, eu pedi para definir o que é, né, a globalização, né, e dentro desse processo. Então, vem aparecendo esse mapa mental. O que é, né, tudo produzido em escala global, ou seja, o mundo interligado uns com os outros, ele é considerado um fenômeno e ele vai amplificar a capacidade produtiva, né, tanto de consumo quanto de produção, né. Ele aumenta esse processo. Isso se dá através do sistema de comunicação. Ele cria em nós uma necessidade de consumir alguns produtos. O que eu vi que é de interessante nesse negócio do isolamento? A gente descobrir que nós compramos coisa supérflua, aquilo que não precisa. Então, muita gente vai ter que repensar o seu mercado de atuação, né? E isso vai afetar diversas camadas, né? Esse processo da comunicação em massa. Né? Por exemplo, a necessidade de sempre eu ter um novo telefone, né? Então o meu não tem a tecnologia fulana, então eu preciso de trocar o meu telefone. Acaba que o sistema de comunicação ele cria essa necessidade, e isso é um fruto justamente da globalização. Quem que vai, né, agilizar esse processo? São as empresas transnacionais, não é nem internacional. Internacional envolve dois países que têm uma relação para com o outro. Aqui é transnacional, ou seja, essa empresa está em vários países ao mesmo tempo. Ela é tão grande, mas tão grande, que ela cria essas oportunidades. Um exemplo de uma empresa nesse potencial é a Microsoft, né? Posso dar esse exemplo para vocês. E vai criar essa necessidade dessa população, dos estados, blocos econômicos, né? E vai ter instituições para organizar esse processo dentro dessa questão. Quem facilita o neoliberalismo? Ou seja, não pode ter a intervenção do Estado no sistema econômico, né? A própria economia que vai ser regulamentada pela ordem do mercado. O que é a ordem do mercado? O que eu estou produzindo e quem está comprando. Essa é a ordem do mercado, a lei da oferta e da procura, né? Dentro desse processo. E a flexibilização das leis trabalhistas, ou seja, essa cai diretamente sobre nós. Vamos ter que trabalhar muito, 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 muito mais do que trabalhamos e vamos ganhar muito menos. Por quê? Porque não vai ter uma norma trabalhista para regulamentar isso. Aquela jornada de trabalho de 8 horas, né? Se você trabalhar mais do que isso, você tem que receber hora extra. Se você fizer tipo de trabalho, você tem que enquadra dentro de algumas coisas, né? Férias, 13º, insalubridade, por aí vai. Então, estamos perdendo esses direitos em nome de quem?
dessas organizações. Então, vamos trabalhar mais, ter menos direito e vamos produzir mais ganhando menos. Karl Marx qualifica isso como mais-valia, né? Ou seja, aquele trabalho que eu não recebo, mas que está sendo feito e a empresa está ganhando sobre isso. Quais são as consequências, né? Então, nós temos várias consequências desse processo. Nós temos uma diversidade, né, que gera a xenofobia, a exclusão étnica da sociedade, de seres humanos dentro da própria sociedade, né? Nós temos a formação dos oligopólios, né? Por exemplo, a Petrobras, né, monopólio. Não, os oligopólios, né, que vai criar um fenômeno de domínio num segmento de mercado, né? Massifica o preço e a gente tem que comprar por aquele preço, né? Que elas se uniram, formaram o oligopólio. Nós temos a exclusão digital, porque nem todo mundo tem acesso às informações, nem todo mundo tem acesso à tecnologia, né? Principalmente em relação aos países, né, que não possuem esse desenvolvimento econômico muito grande, que são os chamados de economias periféricas, né? E nós vai fortalecer também, né, à medida que aumenta essas desigualdades, o próprio crime organizado, né? As milícias, que está falando sempre aí na televisão, é um exemplo desse processo aqui, desses crimes organizados, tráfico de drogas, tráfico de armas, né? O tráfico de influência política também é um crime organizado, a questão da corrupção. Por onde se manifesta, né? Ela se manifesta pelas transações financeiras e pela evolução da tecnologia. Se manifesta aí. Essas empresas transnacionais, né, muitas nem têm uma sede fixa, né? As ações são comercializadas na Bolsa de Valor, né? Elas ditam as normas, né, desse mercado, né, que é tão desigual para nós, por exemplo. Aí depois eu pedi para vocês fazerem, né, escolher 3 consequências e fazer um breve texto comentando essas 3 consequências da globalização. Eu vou comentar sobre xenofobia, porque eu acho que é relevante nesse momento, porque ela é forte, né? É um termo muito forte, que às vezes nem sempre nós pensamos que estamos praticando esse processo, mas estamos. É um tipo de preconceito caracterizado pela aversão, ou hostilidade, ou repúdio, ou ódio aos estrangeiros, né? Que está aí tão comumente na nossa relação, por exemplo, entre brasileiro e venezuelano, entre brasileiro e haitiano, entre, por exemplo, os Estados Unidos e qualquer um de nós que vamos lá para dentro, né? Nós somos excluídos do convívio social. Isso é uma xenofobia do convívio político, do convívio econômico, né? Na verdade, essa ideia, né, de exacerbado nacionalismo acaba gerando esse processo de perseguição. Tanto perseguições culturais quanto perseguições religiosas, né? E elas são históricas, né, na sociedade humana. A verdade é que não paramos, nem sempre paramos para pensar sobre isso. E é preciso pensar sobre isso. E ninguém é melhor do que ninguém, né? Todos os países estão passando por dificuldade, então os países têm que saber lidar com essa questão, né, desses indivíduos estarem procurando o nosso país para poder viver, porque eles estão passando por problemas sérios no país deles, né? Então, nós temos, que são chamados de refugiados, então nós temos essa questão para ser resolvida, né? O outro fator é a exclusão digital, né? Gravíssima aqui no nosso país, né? Parece assim tão distante da gente, porque temos celular, porque temos internet, mas nós temos aí um grande número da população brasileira e um número altíssimo de 40%, 50% de não ter acesso a isso. E nessa pandemia aí, com esse negócio desses R$600 do governo, né, desse plano, está mostrando bem claro essa situação para nós. Nós temos uma população que não tem CPF, nós temos uma população que não tem acesso à tecnologia, nós temos uma população que não conhece celular, não sabe o que é rede social, muito menos aplicativo. Então, nós temos todas essas questões, essas dificuldades. E um outro problema dentro desse processo é como lidar com essas inovações tecnológicas, né, e que a gente não sabe. Eu, pelo menos, não sei. Isso aqui está sendo um desafio enorme para mim, né? Acompanhar vocês em cada grupo das redes sociais
em como orientá-los. Isso é um desafio enorme para mim. Eu falei até para uma das alunas da segunda série, né, foi para Tiffany, que a gente não pode ser bom em tudo, né, Tiffany, né, porque, né, ela estava rindo de mim porque eu sou péssima nessa questão da inclusão digital, né, o mal sei usar o WhatsApp. Se aumentar muito a configuração, eu não sei. Então, por isso que nós temos uma info-exclusão, né, que define todo e qualquer indivíduo que também não tem acesso à informação desses sistemas. E por último, né, eu falei do oligopólio, né, que um grande número de empresas dominando um grande mercado. E ela vai estabelecer a regra desse mercado, né? Oligo significa poucos. Pólio representa venda ou comércio, não tão poucos numa área, numa atividade econômica, e ela determina o preço, né? E a gente tem que pagar por ele. Então, por hoje é só. Salve, salve. Alguma dúvida, me pergunta no privado, né? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Se cuidem. Tchau, tchau. Beijo.